Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 59, O Artesão e a Negociação. Parte 3. Um outro dwarf entrou. Era um ferreiro único. Nos tempos atuais, havia poucas pessoas na cidade que se davam essa alcunha, e ele era uma dessas pessoas. O rei feiticeiro dera alguma coisa a Gondo, que, por sua vez, passara para todos os ferreiros rúnicos que conhecia. Os resultados foram excelentes. Mesmo antes da hora marcada, 90% dos que havia abordado já estavam em seu ateliê e no laboratório de pesquisas. Não havia dúvida de que o resto também logo chegaria. Por aqui. Oh! Gondo. Já terminei. Antecipação estava escrita no rosto do dwarf que se aproximou. Ótimo, agora dê para mim como combinado. Quantas vezes essas palavras foram repetidas até agora? Mesmo Gondo achando irritante, ele o racionalizava como uma forma de trabalho, e sempre dava a mesma resposta. O rei feiticeiro quer anunciar um negócio para vocês. No final ele vai dar mais disso aqui. O que é? Já disse, não? Antes de te dar aquela garrafinha. Sua Majestade tem algo a dizer e, depois de ouvir até o final, você receberá um garrafão. Bem, isso é meio que seja, se entendeu, então vá se sentar ali. Além disso, Gondo. Sobre isso. Gondo sabia o que estava vindo mesmo antes de terminar. Todos os ferreiros que tinham vindo disseram a mesma coisa. Ninguém além de Sua Majestade tem desse vinho. Entendeu? Só tem no país dele. Isso é verdade? O gosto é como alegria líquida, desce liso pela garganta, mas queima no estômago. Então vá se sentar ali. Gondo empurrou o ferreiro, em seus deleites invisíveis, na direção apropriada. Vamos lá, não seja assim. Deu uma provadinha. Então entende como me sinto. Não cheguei a provar. Eu não sou muito chegado em beber. Rapaz, isso é uma heresia. Gondo, isso é como perder 4/5 da vida. Só senta ali, vai. Olha lá, aqueles lá já beberam tudo, deveria discutir com eles. Oh. Sério. O ferreiro animado começou a correr e então parou de repente. Então, ele se virou para olhar para Gondo. Muitos dos ferreiros aqui tinham feito isso também. E você, Gondo? Estou bem. Não se preocupe comigo. Mesmo? Mas. É sério. Vai logo. Se diz. Mas te devo uma. Se precisar de algo, só lembrar de seu amigão do peito aqui. Depois de dizer isso, o ferreiro se moveu para sentar-se com os outros. Então, se juntou à discussão entusiasmada sobre as alegrias do álcool. Gondo suspirou com uma leve dor no coração. O rei feiticeiro Ainzogon havia dado a Gondo um certo item para reunir os ferreiros rúnicos. Dito item se tratava de um vinho. Gondo não provou, mas nenhum dwarf resistiria ao sabor do delicioso vinho. Assim, aguçando seus apetites com uma pequena amostra de álcool exótico e prometendo-lhes uma grande garrafa depois, eles devem ser capazes de reunir cerca de metade dos ferreiros. Isso foi o que o rei feiticeiro disse. Contudo, cada assento aqui parecia estar cheio. Gondo suspirou novamente. Se dependesse dele, não queria reuni-los com truques tão baratos. Em vez disso, queria inflamar seu orgulho de artesão e fazer com que se recuperassem. Ou melhor, esse foi apenas o desejo egoísta de Gondo. O rei feiticeiro usara o método mais rápido e eficaz para reunir os ferreiros. Confiar em seu orgulho para uni-los teria desperdiçado muito tempo valioso. Os ferreiros rúnicos estavam moribundos em seu ofício. Eles haviam perdido a chama que brilhava na aurora de seus ancestrais. Tudo que havia pela frente era a escuridão. Atolados em negatividade, não era de admirar que muitos tivessem desistido de si mesmos.
Pouquíssimos dwarfs ainda chamavam a si mesmo de ferreiros rúnicos e praticavam este ofício. A maioria havia retirado as telhas de suas oficinas e simplesmente vivido dia após dia de uma existência vazia. Ele poderia ter reacendido o fogo em corações assim? Gondo esperava ansiosamente para ver o que Ainz faria em seguida. Na hora marcada, Gondo verificou o número de dwarfs que haviam aparecido. Cada um estava presente. Como tá indo as coisas? O Ainz-sama perguntou se já pode começar. A garota que correu até Gondo era uma das ajudantes do rei feiticeiro, Aura. Oh, pode dizer a sua majestade que todos se reunirão. Beleza. A garota correu. Enquanto a observava sair, Gondo inclinou a cabeça. Ele não tinha certeza do que exatamente aquela garota era. Porque aquele undead quase onipotente depositou tanta confiança nela. Ela era prova de sua amizade com os elfos negros. Enquanto Gondo ponderava, Ainz Ogon se adiantou em uma plataforma elevada. Ao lado dele estava a outra fêmea que servia como ajudante. Oh! É um undead. Um inimigo. Os dwarfs começaram uma agitação. Isso era apenas esperado. Os undeads eram os inimigos de todos que viviam. Isso. Silêncio Arinsu. A garota, Shoutier Blood Fallen, levantou a garrafa em sua mão. Os olhos de todos puderam captar o brilho âmbar de seu interior. Eram homens profundamente práticos, então a atenção foi para a garrafa ao invés do rosto ósseo de Ainz, e todos ficaram em silêncio. Ainz-sama, deseja mais alguma coisa, Arinsu? Não? Assim está bom. Obrigado, Shoutier. Tudo bem, agradeço a todos os que vieram. Há vinho suficiente para todos. Ao término, serão presenteados com outra garrafa. Até lá, espero que fiquem quietos e me escutem. Obviamente, se acharem que minhas palavras não valem a pena, vocês são livres para sair do local. É claro que quem o fizer não receberá a garrafa desse vinho. O rei feiticeiro passou o seu olhar através dos dwarfs. Cada fibra do seu ser, da sua atitude à sua dicção e muitas outras coisas, era prova certa do seu poder esmagador. Então, houve seu arrogante e majestoso porte que os instintivamente fazia se acovardarem diante dele. Era como se cada articulação de seus dedos estivesse impregnada de poder. Confio que não há objeções se eu começar a falar, correto? Os dwarfs assentiram em silêncio. Em primeiro lugar, eu sou o rei feiticeiro Ainz Ogon. O domínio ao sul desta cordilheira, além da grande floresta de Tobi, pertence a mim. Ser capaz de conhecê-los, estimados ferreiros rúnicos, me encanta do fundo do meu coração. Dito isso, minhas palavras são uma proposta muito simples, assim como uma solicitação. Venha para meu país. Eu quero usar o seu ofício rúnico para começar uma revolução no encantamento de itens mágicos. Quando ouviu as palavras do rei feiticeiro, uma pontada de dor, nascida de decepção e desespero, perfurou o coração de Gondo, que logo sacudiu a cabeça. Ele descartou a questão de seu pai e avô e olhou para os rostos dos ferreiros ao lado. Todos tinham expressões amargas em seus rostos. Não pareciam nada animados. Licença, mas gostaria de perguntar uma coisa. O dwarf que levantou a mão olhou para Gondo, por que deseja isso? Sendo sincero, ninguém aqui se importa mais, nem nosso país. O dwarf que falou era um dos ferreiros mais antigos aqui presentes. Simples. Quero que redescubram os segredos perdidos de sua arte. Perdidos. Sob os olhos dos ferreiros rúnicos, o rei feiticeiro produziu uma espada de sua dimensão de bolso. Os dwarfs ofegaram em uníssono. Foi um choque ver uma espada sendo arrancada do ar. Havia também terror na visão do rei esquelético, envolto em luz profana, segurando uma lâmina. Mas a razão pela qual Gondo exclamou mesmo sendo ele, foi o mesmo espanto que preencheu todos os presentes. Era uma lâmina preta de extraordinária qualidade. O gume era inacreditavelmente fino, praticamente brilhava com brilho mágico. Tua espada é incrível. Inacreditável, nunca vi nada assim na minha vida. Será como aquelas da mitologia? Oh! Que obra de arte!
O rei feiticeiro ergueu a espada, como se para mostrá-la aos dwarfes. Os olhos de Gondo instintivamente seguiram seu brilho também. Calma, senhores. Peço que prestem atenção no corpo da espada. Gondo seguiu para onde o rei feiticeiro estava apontando e gritou. O mesmo aconteceu com os outros ferreiros. Havia 20 runas roxas esculpidas sobre a lâmina. No entanto, apenas Gondo notou que uma das runas da espada era a mesma que a que o rei feiticeiro descrevera durante o encontro no túnel. Ah, então é por isso que ele sabia tanto sobre as runas. Ele deve ter adquirido esse conhecimento pelo estudo cuidadoso daquela espada. Senhores, agora sou eu que gostaria de lhes perguntar. Há 20 runas nesta espada, podem replicar isso? Só havia uma resposta: não podiam. Ninguém aqui era capaz de replicar isso, independentemente do quanto tentassem. Se não bastasse, havia a espada em si, que parecia existir apenas para caçoar de suas incapacidades de ferreiros. Os ferreiros se levantaram de seus assentos, cada um com uma fúria bárbara nos olhos. Havia uma paixão ali que não estava presente quando conversavam sobre bebidas. Então, a multidão avançou como uma horda de bestas famintas aos pés do rei feiticeiro. Deixe-me ver. Por favor, deixe eu tocá-la. Eu posso aprender alguma coisa. Eu imploro. Insolente Zarinso. A garota de cabelo platinado olhou para os dwarfes invasores com um olhar assustador. Os dwarfes congelaram por um instante, como se estivessem empalados por um medo tão afiado quanto lâminas de gelo. E então não precisa de tanto alvoroço. Acalmem-se. Não havia dúvida de que estavam na presença de um verdadeiro governante. Falava e agia como um líder totalmente confiante de seu poder. Mas, novamente, pode ter sido porque era o Senhor da Morte. Gondo soube disso desde que o encontrara naquele túnel, mesmo que Ainz não houvesse revelado na ocasião. Deve ter sido uma atuação para impedir que Gondo se encolhesse de medo. Esta deve ser a verdadeira natureza do rei feiticeiro. Pela expressão eu não sei bem, mas ele está agindo como se estivesse satisfeito. Acho que tudo está indo como ele planejou. Um momento, ilustres ferreiros. Esperem eu terminar o que tenho a dizer. Depois disso, poderão tocá-la diretamente. Se não se sentarem, ninguém vai poder tocar a espada. Abatidos, intimidados por seu ar de poder soberano, os ferreiros retornaram aos seus lugares. Obrigado. Continuando, minha pergunta ainda permanece: uma espada com 20 runas gravadas está dentro de suas habilidades? Todos olhavam para o mais antigo e experiente dos ferreiros. Ele balançou a cabeça impotente e respondeu: não. Até onde sei, só ouvi falar de 6. Uma torrente de perguntas irrompeu. Que? 6. Eu só ouvi falar de 5. É como eu disse. Parece que poucos sabem, mas 200 anos atrás, o martelo que o rei possuía tinha 6 runas gravadas. Aquilo foi o ápice da arte do ofício rúnico. Gondo lembrou-se de seu avô. Ele pensou no rosto de um ferreiro rúnico de 200 anos atrás, um homem que era um forjador de armas veterano. Oh! Fala do martelo de guerra que poderia fazer a terra tremer. Eu acho que eu ouvi isso em uma música uma vez. Isso. Mesmo os ferreiros rúnicos, aclamados como gênios e prodígios, daquela época não poderiam produzir uma arma com 20 runas. Então essa arma deve ter sido feita com técnicas perdidas. Vossa Majestade também não sabe. Não sei como essa espada foi feita. Com toda a honestidade, é apenas um item que possui, seus criadores não estão mais neste mundo. Quer dizer que, mais técnicas valiosas foram perdidas. A dor encheu os rostos dos ferreiros. Gondo também sentia o mesmo. É justamente por isso. Todos olharam para as palavras do rei feiticeiro. Justamente por isso que quero reviver essas técnicas. Por isso, preciso de sua ajuda. Eu quero que os senhores façam algo parecido com essa espada, não importa o custo. O silêncio tomou conta. Escusado dizer que foi porque todos estavam cientes de quão perto do impossível esta tarefa estava.
Mesmo os mais habilidosos ferreiros rúnicos presentes tinham se esforçado para esculpir 4 runas de uma só vez. O rei feiticeiro pedia 5 vezes essa quantia. Ainda assim, nenhum deles disse é impossível. Eles tinham seu orgulho como artesãos e, depois de verem as obras-primas de um artífice anterior, não conseguiam negar. Essa espada é como um desafio dos ferreiros antigos para os ferreiros de hoje? Gondo pensou. Eu quero tentar. Alguém sussurrou. Logo, essa voz não estava sozinha. Eu também. Vou aceitar o desafio. E, logo vou ser conhecido como aquele que trouxe as armas das lendas para o nosso mundo. Vai sonhando, esse aí serei eu. Não falem bobagens. Eu sou o único que vai suportar esse fardo pesado. De repente um aplauso soou pelo ar. Era o rei feiticeiro em seu palco. Embora não soubessem como ele tinha feito com suas mãos ossudas, dizia-se que todas as coisas eram possíveis para um mágico caster. Maravilhoso. Mas será mesmo que conseguem? Têm mesmo a coragem para desafiar uma lenda? Talvez consigam, talvez não. Assim, espero que venham ao meu país e dediquem suas vidas à criação de novas técnicas. O silêncio tomou conta mais uma vez. Gondo estava muito ciente de seus sentimentos. O rei feiticeiro estava oferecendo para essas pessoas, que estavam certas de que sua arte estava praticamente extinta na nação do Arf, uma oportunidade que dificilmente aconteceria 2 vezes. Eles não deveriam apostar suas vidas nesse desafio. Enfim, deixarei que inspecione a espada. O rei feiticeiro desceu do palco, apresentando o punho da espada a um dos ferreiros idosos. Talvez tenha sido coincidência, ou talvez ele tenha pesquisado de antemão, mas o homem a quem ele apresentou foi considerado um gênio segundo o falecido pai de Gondo, e sua voz carregava muito peso entre os ferreiros rúnicos. Ele não pediu para ser escolhido, era natural ficar confuso quando apresentado a uma lâmina tão poderosa. Tem certeza? Está tudo bem em entregar uma arma tão poderosa, com técnicas há muito perdidas, para alguém como eu. Neste momento, os senhores não são dwarfs tentados pelo vinho, mas sim ferreiros rúnicos atiçados pelo desafio. E nessa ambição eu confio. Além disso, logo deixarei a cidade. Então, considere com um empréstimo a curto prazo. O dwarf se endireitou. Entendo. Então agradeço profundamente pela confiança empregada a mim, Vossa Majestade. Ele se curvou profundamente e recebeu a espada com o maior respeito. Ainda assim, devo dizer que não entendo muito bem as técnicas de ofício rúnico. É possível esculpir runas em uma lâmina e depois encantá-la com magia. Não funciona assim, Majestade. Runas são caracteres imbuídos de mana. Assim, runas esculpidas em encantamentos são mutuamente repulsivos. Se um poderoso mágico caster tentar um encantamento, as runas irão se distorcer. Interessante. Só por curiosidade, quando diz que vai deixar Felgera, para onde vai? Ah, eu vou para a sua antiga capital real. Os dwarfs lamentaram ao mesmo tempo. Ele podia ouvi-los dizer coisas como, as ruínas, um lugar tão perigoso, onde os Quagoas vivem. Gondo estava bem ciente, mas houve algo que ele não pôde ignorar. Eles dizem que há 3 provações aguardando aqueles que desejam ir para lá a partir daqui. Tem certeza que deseja ir? As 3 provações, dizem que são intransponíveis. Mesmo que passe pela primeira, o labirinto da morte faz jus ao nome. Os oradores foram os dwarfs mais idosos. Como esperado daqueles cheios de vivência, parece que sabiam o que até Gondo não sabia. Assim, ele queria saber mais a respeito para ajudar o rei feiticeiro. O ferreiro rúnico que se endireitou deu seu conselho ao rei feiticeiro. Vossa Majestade, os rumores dizem que lá é o lar de um gigantesco dragão. O rei dos Frost Dragons, o White Dragon Lord. Ele foi o motivo da destruição de Feltiwas. Eu sei que Vossa Majestade é possuidor de grande poder, mas na minha humilde opinião, aquele Dragon Lord é igualmente poderoso. Eu rezo para que tome cuidado. Um dragão? De fato, seria um adversário muito interessante. Então vou proceder com cautela.
Depois disso, houve várias perguntas mais simples e a reunião foi dissolvida. Isso porque todos perceberam que quanto mais cedo terminasse, mais tempo o rei feiticeiro teria para recuperar sua capital. Ou talvez quisessem inspecionar a espada que haviam recebido. Gondo não sabia qual resposta estava correta, mas, dado a fúria bárbara nos olhos dos dwarfs artífices, era provavelmente o último. O desejo de gritar e arro encheu Ainz. Ele se sentia assim desde que terminara sua apresentação. Não foi diferente de seus dias como Suzuki Satoru. Se teve sucesso ou não, ele queria gritar enquanto se deliciava com o sentimento de libertação e alívio. Isso foi incrível, Ainz-sama. Você realmente inspirou eles. Foi realmente incrível, Arinsu. A única pessoa em Nazarick que poderia fazer isso é o Senhor, Ainz-sama Arinsu. Ainz resistiu à vontade de responder com que isso, não exagerem em constrangimento quando Aura e Chautier o elogiaram. Talvez se fosse Demiurge ou Albedo, ele poderia espiá-los enquanto se perguntava se estavam falando sério. Mas já que era Aura e Chautier, ele podia tomar suas palavras pelo valor aparente. Se ainda fosse Suzuki Satoru, ele poderia até dizer, cansei, vamos beber algo e ir em direção a uma máquina de venda automática, mas o homem que governava Nazarick e o reino feiticeiro não poderia ser tão leniente. Não foi nada demais. Tenho certeza de que o Demiurge ou a Albedo fariam um trabalho melhor. Certamente não Arisu. É isso aí. Aqueles dois não poderiam ter manipulado eles tão bem. Ainz não pensava desse modo, mas também não esperava que a situação se desenvolvesse bem. Logo, o sentimento de sofrendo de sucesso começou a se fazer presente. Naturalmente, a espada que mostrara aos dwarfs era um item de Yggdrasil. Yggdrasil não tinha um sistema de runas. Mas, novamente, pode ter existido nos dados do jogo, só que não foi descoberto por ninguém. Portanto, as runas esculpidas naquela espada eram meramente cosméticas, para decoração. A princípio, ele pensou, talvez eles pudessem se animar se vissem essa espada. Mas havia sido pego completamente desprevenido pela intensidade de suas reações, ao ponto de se arrepender por pedir que fizessem uma espada assim. No entanto, Ainz reprimiu esse sentimento. Ele precisava fortalecer a grande tumba de Nazarick. Um inimigo com um item Old Class poderia aparecer no futuro. Mesmo atualmente poderia haver jogadores ocultos lutando e fazendo tramóias para prejudicá-lo. Assim, ele precisava aumentar sua força de combate. Ainz olhou para Chautier. A vampira parecia estar corada de vergonha, o que era realmente surpreendente ao considerar com calma. Uma semente que Peroroncino deixara para trás. Infelizmente, foi a primeira NPC que não teve escolha senão matar com suas próprias mãos. Sua supressão de emoções anulou a onda de ódio que se seguiu, mas, mesmo assim, ele não podia esquecer. Não podia esquecer a sombra do portador do item Old Class que o forçará a fazer isso. Para alcançar seu objetivo, dizer mentiras e trazer infelicidades dificilmente o incomodaria. A coisa mais importante neste mundo eram os habitantes de Nazarick. Tudo mais estava 2 ou 3 degraus abaixo em sua escala de prioridade. Tratar todas as vidas como iguais não era nada mais do que os delírios de um louco. Se todas as vidas têm a mesma importância, então coloque um assassino maníaco em uma cadeira elétrica e em outra, coloque um ente querido de um defensor dessa igualdade. Queria ver se realmente não escolheria quem matar. Só vou acreditar nesses caras se escolherem deixar a vida de seus entes queridos nas mãos da sorte, um jogo de cara ou coroa ou algo assim. Já Ainz mataria o primeiro sem hesitação. Isso porque Ainz sabia que as vidas não eram iguais. Por isso não havia como comparar as vidas dos NPCs dentro de Nazarick com as vidas das pessoas de fora. Esse é o nosso Ainz-sama. Isso mesmo, Arinsu. Antes que pudesse terminar sua linha de pensamentos, o elogio de Aura e Chautier apunhalou seu coração. De todo modo, não diga que eles foram manipulados. Eu apenas disse a verdade. Ele se corrigiu por causa de Gondo, que deveria estar atrás dele. Porém, quando não houve resposta vinda de trás, Ainz,
Um tanto intrigado se virou. Gondo se aproximou, se preparando para despedir-se de Ainz. O que foi, Gondo? Ao ser abordado, Gondo levantou a cabeça. Vossa Majestade. Já que disse aquelas coisas, então quer dizer que o Conselho aprovou o envio dos ferreiros rúnicos. Exato. Eles disseram que também enviariam uma equipe de inspeção no futuro, para ver se estavam sendo tratados como escravos, mas essencialmente concordaram. Em outras palavras, acham que o ofício rúnico não é mais necessário. Lágrimas escorreram pelas bochechas de Gondo. Ainz ficou chocado. Quando sinceras, as lágrimas de um homem eram raras. Provavelmente foram advindas ao se dar conta que a arte que ele admirava, da qual se orgulhava, fora julgada sem valor e abandonada por seu país. Mas pior que foi isso mesmo. Pensou Ainz. Dadas as circunstâncias da nação dos Dwarfs, seria muito difícil recusarem o pedido de uma nação que se comprometeu a enviar-lhes reforços. A prioridade de muitos superam as necessidades de poucos. Uma regra não escrita entre as nações. Até Ainz mataria centenas de milhões por Nazarick. Ainda assim, não havia necessidade de contar nada disso para Gondo. De fato, Gondo. Seu país não tem mais fé nos ferreiros rúnicos. Eles os entregaram com quase nenhuma resistência quando fez meu pedido. Gondo, assim como os ferreiros rúnicos que soubessem disso, deveriam abdicar da lealdade de seu país até certo ponto. Embora fosse muito difícil abandonar completamente a terra natal, era um passo necessário para, no futuro, serem fortemente leais ao reino feiticeiro. Ainz gentilmente deu um tapinha no ombro de Gondo. Lembre-se que eu não penso assim. Sinto o potencial latente dos ferreiros rúnicos. Mesmo que os sonhos de Gondo não pudessem ser realizados, monopolizar esse pessoal qualificado e usar suas pesquisas poderia permitir que desenvolvessem contramedidas à base de runas. Conhecimento é poder. Um país pode tê-los descartado, mas o meu está de portas abertas. Então há muita estrada pela frente, entendeu? Ainz deu um tapinha no ombro de Gondo várias vezes, que limpou o rosto desajeitadamente. Muito obrigado, Majestade. Vou dar tudo de mim para atender às suas expectativas. Assim que se fala. Tenho expectativas em você. Ainz sorriu, embora seu rosto não se movesse, como se dissesse, eu confio em você. No entanto, havia mais coisas para ponderar. Seria ótimo aprender mais a respeito da capital Dwarf. Era bem capaz de poder precisar da ajuda de Gondo para obter mais informações. Além disso, precisaria falar com o comandante-chefe. Em Yggdrasil, dragões eram eternos. Não seria estranho que fossem indivíduos de poder inimaginável. Então é certo que haverá um Frost Dragon esperando por mim. De repente, o rosto de um rapaz uma moça apareceu em suas memórias. Ela disse que queria me ajudar a aprender mais sobre eles. Que pena.